volta com o podcast do Alagoas Brasil Notícias, aqui direto de Anadia. Dessa feita com o professor, escritor, presidente da ALA, a Academia Anadiense de Letras, Ronaldo Carlos. Está aqui com a gente, com a maior satisfação. A gente convidou e está aqui conosco para falar sobre a ALA, sobre diversos assuntos pertinentes à literatura alagoana, brasileira, enfim. Estamos aqui pela primeira vez com o Ronaldo Carlos e a gente conversa com ele nesse momento. Espero que você dê um like aí para aumentar cada vez mais a nossa extensão de visualização, tá certo? Portanto, muito obrigado por estar com a gente aqui nessa live que a gente vai, a partir de então, fazer com o professor e presidente da ALA, Ronaldo Carlos. Bom dia. Bom dia, Carlinhos. Bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui, viu? O seu canal de comunicação. Esse portal ele tem se destacado aí no cenário da comunicação e tem sido sempre um parceiro muito importante da academia. Primeiramente, professor e presidente Ronaldo Carlos, a gente vai conversar com relação à ALA. A ALA, que é a Academia Anadiense de Letras e Artes. O senhor é presidente. Como é que se encontra a ALA até então? A ALA ela acabou de completar 5 anos de existência, né? Foi em 18 de julho do ano passado, né? Porque ela foi criada em 18 de julho de 2019. E desde então, né, ela tem tentado trilhar alguns caminhos para se fortalecer e consolidar aqui no cenário literário, cultural aqui da cidade de Anadia, né? Você imagine que uma cidade, né, do interior é sempre difícil você criar um órgão de cultura, porque ele, né, além de impactar no chamamento, né, de pessoas para fazer a sua composição, é preciso ter uma estruturação mínima. E essa estruturação mínima é o que nós estamos tentando alcançar hoje, que é a construção da sede. Para construir a sede é preciso que haja um local. Então, o local, nós já definimos o local, já tivemos uma audiência pública o ano passado, em que a Câmara, né, aprovou por unanimidade que o terreno da Sobra, né, que é a Sociedade Beneficente e Recreativa de Anadia, que foi um equipamento cultural extremamente importante para essa cidade. Quem não sabe a história da Sobra, havia uma clivagem muito grande nos idos de 60. E nem todo aquele que desejava ter acesso ao clube social que existia na época tinha esse direito, porque havia, né, uma seleção de pessoas. Então, as pessoas selecionadas entravam. E outras pessoas, que eram aquelas pessoas mais populares, digamos, né, o sapateiro, o ferreiro, o carpinteiro. Então, essas pessoas, elas tinham dificuldade. Então, uma série de pessoas se reuniu e resolveu criar a Sobra. E esse nome ele foi muito pitoresco, né? Muito inteligente mesmo, porque dentro da situação, que era uma situação difícil, de discriminação, você recupera, não é, a sua dignidade a partir de uma denominação, porque quem não cabia na arca, cabia na Sobra. Pois bem, esse equipamento ele teve a sua história, que foi uma história muito bonita, né, para a cidade, mas ele encerrou as suas atividades já há algum tempo. Ao encerrar suas atividades, o imóvel no qual ele se localizava ficou abandonado durante muito tempo. E então a Academia Anadiense de Letras ela demonstrou o interesse, né, de dar continuidade àquele equipamento, não naturalmente mais com as atividades que a Sobra desenvolveu à época, mas aí também no âmbito cultural, que é importante para a cidade. Então nós estamos nessa luta e vamos ter que entrar com uma ação de uso capião para que aquele prédio, né, tenha a sua regularidade formal feita em nome da ALA. A partir daí é que nós passaremos a construir a sede, mas a sede também não vai comportar só o espaço para a ALA, porque a nossa pretensão é que sirva também como uma biblioteca, sirva também como um espaço, né, para desenvolver outras atividades culturais, um teatro, por exemplo, né? Nós há muito tempo perdemos o nosso teatro e não temos um teatro. E um espaço em que você possa desenvolver diversas atividades culturais.
Pois é, professor Ronaldo e presidente da ALA, a gente sabe que, na verdade, a cultura, né, a cultura é essencial para o município, né? É o desenvolvimento cultural do município que realmente, né, a Nadia, como é um celeiro de cultura, vamos dizer assim, a Nadia Alagoas e o Brasil mesmo, né, com escritores, né, com pessoas ilustres que se destacam em vários segmentos. Então, no que diz respeito à ALA, essas pessoas que estão, já temos aí 18, né? E serão empossados mais 5, né? No próximo dia 25. O que o senhor tem a dizer com relação a esses empossados e com relação à ALA, ainda com relação à própria sobra, a parte física? O senhor já está falando aí, mas há uma previsibilidade com relação a quando, né, vai começar esse clube, né, a ALA aqui, tem o uso capião, está em andamento e realmente já está tudo documentado, é da ALA, ou é da ALA hoje o ex-clube Sobra, vamos dizer assim? Essa pergunta é importante porque a gente precisa fazer algum esclarecimento. Quando nós fizemos a audiência pública, né, aí houve um conhecimento, o chamamento da sociedade, primeiro para definir, existia ou existe um proprietário ali daquele terreno, daquele imóvel, patrimônio da Sobra. Então, nós já tínhamos feito uma pesquisa, né, no cartório de registro de imóveis e um documento que nos foi fornecido, que é a certidão de inteiro teor, apenas nos trouxe o estatuto da Sobra dizendo que aquele prédio era a sede própria da Sobra. Mas não foi encontrado nenhum proprietário especificamente. Nem uma pessoa física, nem uma pessoa jurídica como proprietário. Então, o que nós imaginamos é que, em algum momento, quando a sociedade ela foi criada, algum dos sócios ele fez uma doação verbal para a entidade Sobra e isso não foi formalizado. Ao não ser formalizado, a gente chega à conclusão de que aquele espaço ali ele não tem dono. Não tendo dono, então é preciso que alguém, que apareça para, preenchendo determinados requisitos legais, possa requerer essa titularidade. E é isso que a ALA está fazendo. E fazendo de que forma? Primeiro dando conhecimento dessa situação, da situação real do espaço para a comunidade. Então, através da entidade, né, que representa a sociedade, foi a Câmara de Vereadores, houve esse reconhecimento, que não havia realmente um dono e que esse dono, a ALA poderia se habilitar a ser esse dono através de um requerimento que foi formalizado e foi assinado pela unanimidade dos vereadores presentes naquela ocasião, que foi em maio de 2024. A outra situação foi que fomos tomar a posse simbólica desse espaço. E então, num determinado dia também de maio, nós fomos com o prefeito à época, o Celino Rocha, e também com o secretário de Cultura, que é o atual prefeito, o Vitor Rocha. E eles, também foram muito ciosos nessa compreensão de que aquele espaço realmente seria muito interessante e ficaram de acordo que pudesse ser, então, encampado pela Sobra, ou pela ALA. A Sobra pudesse ser encampada pela ALA. Cria-se uma expectativa muito boa, né, sem professor, dúvida, com relação a esse ponto, porque a Sobra desativada é uma coisa. Agora, do lugar da Sobra vindo a academia, né, o pessoal já vai poder usufruir daquele órgão. Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Verdade? Nós temos experiências exitosas em outros municípios que, a partir de um equipamento cultural, você pode fazer com que ele se torne atrativo, inclusive nos fins de semana, em algumas épocas do ano, para a sociedade, que a sociedade passaria a frequentar e criaria-se, então, uma rotina cultural nessa cidade que por exemplo, um teatro, né, professor? Pois é, o teatro é um equipamento importante. Que você pudesse, inclusive, também, se realmente quando acontecer essa criação do teatro, que esse espaço também poderia ser utilizado como cinema, para você apresentar determinadas películas ali e que também fossem atrativas para o chamamento
da comunidade anadiense, da juventude também, que teria um espaço aí para se interessar com o seu divertimento também. Professor Ronaldo, presidente da ALA, está também aqui com o número 1 da revista a ALA, né, a Academia Anadiense de Letras e Artes. Ele vai passar alguns pontos, né, com relação a essa revista, que é muito importante, né, para as pessoas, esse lançamento desse livro, né, professor? Sem sombra de dúvida. Então, veja, Anadia é uma cidade centenária, né? Ela, a rigor, já nós poderíamos dizer que Anadia é a quinta vila criada aqui em Alagoas. Nessa revista, que já é o número 2, a revista da Academia, eu faço a apresentação da revista e já começo dizendo assim: Anadia é uma das cidades-mãe de Alagoas. Em 18 de novembro de 1801, tornou-se a 6ª vila mais antiga do estado, sendo antecedida por Penedo, Marechal Deodoro, Porto Calvo, Atalaia e Poxim. Como Poxim, diferentemente das demais vilas, jamais se tornou cidade, sendo absorvida como povoado de Coruripe, Anadia, de fato, pode ser considerada a 5ª vila alagoana em antiguidade. Então você veja uma cidade, né, que pode ser chamada de cidade-mãe, porque comportou realmente uma imensidão territorial, né, admirável. Agora, naturalmente, com o desenvolvimento histórico, esses espaços foram se emancipando e Anadia hoje tem um espaço territorial que comporta. Mas uma cidade com um histórico desse, ela realmente tem muito o que contar para o alagoano, para o país. 223 anos. 223 anos já completados, então, desde essa data. Né? É uma das coisas ilustres moradores, até o pai de Marechal Deodoro, né, familiares que moram aqui na Serra, aqui pertinho no Cruaranha também, Cruaranha, são detalhes importantes históricos de Anadia. Né, a origem nesse caso está mais documentado que foi no Cruaranha, realmente. Bem, mas continuando, então, nós tivemos uma época muito alvissareira, no final do século XIX, mais especificamente em 1881, quando o anadiense Nicodemo Jobim, ele teve a ideia e levou à frente e conseguiu realizá-la, que foi publicar a história de Anadia. Então, ele que estava mais próximo, né, da época da fundação, dos primeiros habitantes, ele conseguiu recuperar, né, tanto por pesquisas feitas à época, como também por conhecimentos orais das pessoas que viviam naquela época, e consolidou a história de Anadia. Só que dessa época em diante, praticamente ficou um período muito largo em que não se escreveu basicamente mais nada sobre Anadia, exceto posteriormente, já em 1984, né, com o nosso multiartista, que é um dos patronos da ALA, o Cícero Rafael, também mais popularmente conhecido ainda como Cissô, que ele teve a ideia de escrever também um livro denominado História de Anadia. Só que o Cissô ele teve muita dificuldade e ele acabou replicando muito o próprio livro do Nicodemo Jobim, mas trouxe alguns elementos interessantes, e inclusive eu estou falando também sobre isso na apresentação do número 2. Pode apresentar, viu, professor, para cá o pessoal vendo aí, viu? Pode ficar aí. Trazendo também na apresentação, né, esses detalhes, né, que eu vou fazendo um comentário, né, sobre os textos que estão na revista e sobre aspectos também da história de Anadia. Mas então, como eu estava dizendo, desde 1881 a 1984, né, então todo esse espaço aí, de certa forma, ele ficou sem uma consolidação histórica, seja por um historiador ou por pessoas, né, da comunidade. E por que disso? Porque há uma dificuldade aqui que nós não tivemos ninguém que tenha tido a iniciativa de criar um jornal em Anadia. Outras cidades tiveram isso. E alguns fatos de Anadia, né, personalidades, acontecimentos, eles foram, de alguma forma, relatados em jornais que circulavam na época, principalmente na cidade de Viçosa. Porque esses jornais, eles acabam sendo um manancial muito fortíssimo. Como nós não tivemos, então, nenhum jornal, nem nenhuma revista, esse avanço que a academia já dá, com a criação, né,
do número 1 aqui, da revista da Academia Anadiense de Letras e Artes, que foi lançada na última Bienal do Livro de Alagoas, nós damos um avanço, apesar de ser uma revista de caráter anual, mas ela está trazendo tanto documentos históricos a respeito da cidade de Anadia, como fatos também que são importantes para a sua história. Então, e como o livro, né, é um material que ele permanece, então no futuro, quem quiser saber, não é, aspectos daquilo que se passava, pode consultar, pode adquirir a revista número 1 da Academia ou a revista número 2 da Academia. E a revista número 2, ela está com... Essa revista, professor Ronaldo, com relação a esse, já é uma continuidade da primeira? Não, é porque como ela tem caráter anual, então todo ano nós vamos publicar um número. Então aqui é o número 1, aqui é o número 2, e esse ano, agora em 2025, nós pretendemos publicar aí, na verdade, o número 3. Se continuar desse jeito, vai ter, na verdade, posteriormente, no futuro, a realidade, os acontecimentos mais próximos de você com relação a esses livros, né? Não, sem dúvida, porque a gente tanto traz, não é? Depoimentos, digamos assim, artigos, ensaios, ou textos, né, de prosa ou poema, que falam sobre a realidade atual, como vamos também buscar no passado a história, tentando resgatar a história. Como um exemplo que eu posso dar aqui, nesse livro aqui nós fomos, né, buscar um texto da professora da Universidade Federal de Alagoas, a Irineia Maria Franco dos Santos, no qual ela relatou aqui como foi que Nossa Senhora da Piedade tornou-se a patrona da nossa cidade. O título é A Santa Fugitiva, Confluências Étnico-Raciais no Catolicismo Popular de Anadia. Então, nesse texto, a gente compreende, né, e ela utiliza também como material de pesquisa o livro do Nicodemo Jobim, A História de Anadia, para relatar como foi que Nossa Senhora foi deixada por remanescente do Quilombo dos Palmares na Serra da Morena. E ela vinha para... A imagem foi trazida para a cidade, para a sede da cidade, mas essa imagem ela retornava para a Serra da Morena. Até que o padre, né, tomou a frente da situação, junto com os populares da época, e resolveram criar uma igreja para que ela não ficasse, né, fazendo esse percurso de vir para a sede e retornar para a Serra da Morena. E, curiosamente, eu coloco até na apresentação que houve, né, recentemente, no ano passado, a colocação de uma imagem, né, da Nossa Senhora da Piedade na Serra da Morena, fazendo essa ligação entre o passado e o presente, que foi algo, né, que é muito significativo, então, para a religiosidade do povo anadiense e das redondezas também. Mas nessa revista não tem apenas o texto sobre a Nossa Senhora da Piedade, que a festa da padroeira deverá iniciar na próxima sexta-feira, dia 24, indo até o dia 2 de fevereiro, que é uma festa que tem não um aspecto religioso muito forte, né, que une todos os nossos conterrâneos, né, porque mesmo quem está muito distante sempre se lembra da terra nesse momento e procura sempre visitá-la. Mas é também, né, na minha opinião, o elemento cultural mais forte que a nossa cidade tem, porque realmente é algo admirável. Professor, ainda com relação à Nossa Senhora da Piedade, existem tantas conversações, tantos fatos, tantos historiadores conversando, com relação às terras, como o senhor começou a falar, com relação aos donos das terras, que depois foram se desmembrando, os latifundiários foram comprando aquelas terras, mas o território de Anadia era muito fértil ainda, é claro, mas existia também muitas terras assim, que, segundo comenta-se, muitas pessoas se apropriaram dessas terras, né? Porque é grande o território latifundiário de Anadia. E era entregue, segundo dizem o padre, dizem os historiadores, que essas terras foram sendo adquiridas por essas pessoas
e em nome, e essas terras tinha como proprietária Nossa Senhora da Piedade, né? Existe sempre esses fatos. Existem outros e outros fatos com relação a esse ponto. Por isso essa grandeza de uma procissão, por isso essa grandeza dessa festa da padroeira, que realmente é um marco, né, no município e em toda Alagoas. Por que não dizer isso, né? Não, sem dúvida. Eu acho que você tocou em pontos importantes, né, que respaldam, né, a tradição da devoção que a cidade tem à Nossa Senhora da Aí Piedade. você chega, por exemplo, com pessoas como Dr. Manuel Fai, professor Manuel Fai, já tem o legado do 2 de fevereiro. 2 de fevereiro. Né? Aí é muito bonito. Tem a Amelinha, né? O pessoal que também tem esse dom, essa capacidade de trazer coisas de Anadia. É um enriquecimento muito forte. Tem o Geraldo Magela também, sem tem dúvida, Sabino Fidelis, tem Ronaldo Carlos, veja todos bem, membros tem Bernadette Claudino. Olha só que riqueza, né? Que riqueza de pessoas ilustres aqui de Anadia. Pois meu caro Carlos, aqui da ABN. Então, continuando, eu só queria ainda, para não me fugir da memória, registrar que, como você falou no poema 2 de fevereiro, do Emanuel Fai, ele foi muito, né, feliz quando conseguiu consolidar num poema a festa de Nossa Senhora da Piedade, né, levantando tanto o aspecto, né, pitoresco da própria cidade, como a própria religiosidade desse povo. E, de certa forma, eu estou dizendo na apresentação também, que esse é o documento, né, literário de maior divulgação que nós já temos aqui na nossa cidade, porque ele, de certa forma, despertou tanto, né, o afeto do povo, eu vou chamar realmente de afeto, porque todo anadiense já ouviu falar nesse poema, né, e considera ele realmente algo que espelha muito a cultura da nossa cidade. Dentro desse poema, o Ronaldo Carlos já passou por essa situação, porque dentro do poema existia que nas festas tinha aquele som, o Laval Ronaldo já foi conquistado por alguém, aí o pessoal colocava aqueles bilhetinhos para falar a pessoa que mais brilha, a garotinha mais bonita do momento. Veja que coisas salutares, que coisas bonitas existiam, e ainda rememorando do tempo de hoje. Isso é muito interessante. Ele conseguiu registrar, né, com muita... Um registro muito importante. Com muita propriedade esse registro. Né? Porque eu, como já tenho mais de 60 anos, tive a oportunidade de vivenciar, né, que havia realmente esse serviço de som e se colocava, né, muitas vezes, né, e no poema ele diz, né, que alô, alô, menininho vestido de bolinha azul, né, você é a garota que mais brilha nessa festa. Pois é. Assinado, você já sabe. A pessoa, né, queria ser identificada só pela menina, mas não necessariamente por todos, e utilizava esse expediente. Então a festa ela já tem outros atrativos hoje, mas continua sendo uma festa que une bastante o povo anadiense. Mas ainda tem outros artigos aqui muito interessantes, que é o do Júlio Caio César, em que ele faz uma pesquisa com o título Prefeitos de Anadia, breve histórico do Poder Executivo, que nós não tínhamos aqui, né, conhecimento de quem tinha sido, por exemplo, o primeiro intendente de Anadia, e ele está trazendo essa informação aqui. Nós não sabíamos também quem tinha sido o primeiro prefeito de Anadia, e ele também está trazendo aqui nessa revista. Essa revista está trazendo também uma pesquisa que foi feita pelo acadêmico Geraldo de Magela, em que ele descobriu que a padaria ideal é a padaria mais antiga do estado de Alagoas, que foi fundada em 1915 e até hoje ainda se encontra em funcionamento. Então, quem tiver interesse em saber em detalhes todos esses aspectos da história de Anadia, né, são aspectos importantes das nossas raízes, é só adquirir o número 2 da revista da Academia Anadiense de Letras e Artes. Pois é, que coisa boa, rapaz. A padaria ideal ainda continua, né, na ativa, funcionando, né? E muitas coisas interessantes nesse nosso município. Professor,
vão ser empossados, né, no próximo dia 25, 5 novos acadêmicos, né? 5 novos acadêmicos vão participar da Academia Anadiense de Letras e Artes, né? Completa aí, nesse caso, com essas posses desses 5, completam aí 23. Temos, temos 18, com mais 5, 23, e há a expectativa posteriormente, futuramente, de completar 30. Como é que fica? Como é que você acha? Qual é o que o senhor tem a dizer com relação a esses 5 que vão participar? Doutor Fernando Pedrosa, Cícero Torquato, né, o Neno, também o doutor Léo, né? Temos também a professora Dori. Quem outro? O outro é o Ivan Nascimento. O Ivan, né, o doutor Ivan Nascimento. São esses 5 que vão completar e vão dar ênfase, acredito eu, à Academia Anadiense de Letras e Artes, né, professor? Pois é, quando a academia foi fundada, né, como eu já tinha dito, em 18 de julho de 2019, assumiram, né, essa fundação 13 membros. Atualmente, né, foram empossados outros membros, nós estamos com um total de acadêmicos efetivos de 18 acadêmicos efetivos. Só que em novembro, dia 23 de novembro do ano passado, foram eleitos esses 5 membros que o Carlos acabou de enumerar. E a posse desses novos membros se dará no dia 25 de janeiro de 2025, que será no próximo sábado. Como é que se faz para se chegar a membro da Academia Anadiense? Como eu disse, né, 13, 18, agora vamos passar para 23. Nós atualmente podemos passar até 25 membros por mês. Cada cadeira tem o seu patrono e deve ser ocupada também por um acadêmico. Escalonamos a criação de outras 10 cadeiras no tempo. Então, começamos com 20, após 5 anos deveríamos criar mais 5 cadeiras e após 10 anos da fundação criar outras 5, completando um total de 10 cadeiras na academia. Como a academia completou 5 anos o ano passado, então nós criamos mais 5 cadeiras, como determina o seu regimento interno, e essas cadeiras elas foram ocupadas, né, por mais 5 patronos. Dentre esses patronos, nós enumeramos a professora Margarida Nobre, a professora Nélia Porto, o médico Luiz Ferreira e o músico Paulo Bento, além do professor Estevão, também, que já tinha ocupado uma das nossas cadeiras, também, cujo patrono é o professor Diógenes Aranda. E fizemos então a eleição. Na verdade, nossa intenção era que todas as cadeiras ficassem preenchidas, mas não foi possível porque houve problemas como doença que adiou a eleição de outros candidatos e interesse próprio que a pessoa preferiu disputar numa outra oportunidade. Mais 5 novos acadêmicos foram eleitos, né? Como já foi enumerado aqui, mas eu vou fazer questão de repetir, foi o médico Fernando Pedrosa, o doutor em Ciências da Saúde e cantor sacro Ivan Nascimento, a professora e escritora Maria das Dores, mais conhecida como Dori, o médico Léo Coutinho e o consultor contábil Cícero Torquato. Então essas pessoas elas vão tomar posse, né, que a gente espera que seja uma grande festa, inclusive, né, com a participação da comunidade, né, nessa integração que a gente está tentando sempre fazer entre a Academia Anadiense de Letras e Artes e a comunidade anadiense, porque sempre o nosso interesse é que esse equipamento cultural ele possa ser atrativo para todos os anadienses e não apenas para aqueles que compõem a academia. Pois é, então estamos conversando com o professor Ronaldo Carlos, que é presidente da Academia Anadiense de Letras e Artes. Professor, muito oportuno a vinda do senhor aqui. A gente sabe que
É importante, né, a cultura do município, a identidade cultural de um município. Anadia está aí nessa grandeza, né, de ilustres moradores e também, juntamente com seus escritores, e representando muito bem a literatura alagoana brasileira. Professor, muito obrigado pela sua vinda aqui. A gente espera mais vezes, outras vezes, se o senhor vier, para a gente fazer mais, né, uma extensão dos assuntos importantes com relação à ALA, tá certo? Muito bem, então. Muito obrigado, então, viu, pela possibilidade de poder participar aqui do seu canal de comunicação. Nós ficamos muito satisfeitos com isso e esperamos que a nossa parceria ela sempre permaneça, que é importante para a academia, essa parceria ela continue sempre firme, como tem sido até agora. Muito obrigado e até a próxima oportunidade a todos. Muito obrigado a você, né, que esteve com a gente aqui participando dessa live. Dá uma curtida aí, compartilhe com a gente, para a gente espalhar mais longe aí essa live que a gente fez aqui com o professor e também presidente da ALA, né, Academia Anadiense de Letras e Arte. Muito obrigado e até outra oportunidade.